Serei honesto, assim como Mefibosete disse a Davi, ele disse: por que darias atenção a mim, um cão morto? E isso foi depois que Davi disse: você comerá à minha mesa todos os dias da sua vida. E eu digo o mesmo: por que o Senhor daria atenção a mim, um cão morto, uma pulga, um verme? Eu não, começo a dizer que não sei por que ele deu atenção a mim, mas eu sei, porque Isaías 43:7 diz que ele me salvou, ele me formou, ele me fez para a sua glória, para que Deus fosse glorificado. E é por isso que estou aqui para testemunhar hoje, porque eu creio que o Senhor será glorificado através do meu testemunho sobre a grande salvação que foi totalmente pela graça de Deus. E eu apenas oro para que o Senhor me ajude a exaltar Cristo enquanto menciono coisas do meu passado e onde estou agora. Então, eu cresci na igreja. Com uns 5 ou 6 anos de idade, fiz a oração do pecador no degrau da casa da minha avó. Eu me lembro onde foi e lembro que, com o passar dos anos, a minha esperança de salvação estava naquela oração, no fato de eu ter aceitado Jesus. Eu sempre voltava àquilo, lembrava do lugar, pensava naquilo e tirava alguma segurança dali e colocava minha esperança nisso. Minha esperança não estava em Cristo, minha rocha firme não era Ele. Eu estava confiando em uma estrutura que parecia firme, mas que iria me decepcionar no fim. E então, por volta dos 12 anos, comecei a ir ao supermercado com minha mãe. Eu já ia antes, mas por volta dessa idade, comecei a reparar nas revistas nas filas dos caixas. E aos 12 anos fiquei fortemente viciado em pornografia. E pelos 9 anos seguintes da minha vida, fui escravo disso, fosse pela internet, revistas ou qualquer outro lugar. Eu vivia pela luxúria. Era isso que me motivava, era isso que me satisfazia. E o mais incrível é que por mais que você consuma, isso sempre vai te deixar vazio. E uma das coisas mais enganosas de qualquer pecado é a busca por ele. Enquanto você está buscando o pecado, a empolgação, a emoção. Mas uma vez que você o alcança e se satisfaz com ele, ele te deixa deserto e vazio. Como ouvi alguém dizer certa vez, o pecado vai te levar mais longe do que você jamais quis ir, te manter por mais tempo do que você jamais quis ficar e te custar mais do que você jamais quis pagar. Então, com 18 anos, no ensino médio, meus pais me tiraram da escola e começaram a me educar em casa. Eu menti, praticamente não estudei no ensino médio. Eu jogava videogame 15 horas por dia durante 5, 6 anos da minha vida. Era só isso que eu fazia. Eu jogava. Eu sentia mais alegria sendo um personagem de videogame e me preocupando com os níveis e os equipamentos daquele personagem do que com o personagem da minha vida real. Quando eu tinha 18, meus pais me obrigaram a tirar a carteira de motorista. Eu nem queria dirigir, eu queria ficar sentado em casa naquele computador jogando o dia todo. Aquilo era o meu Deus, o meu ídolo, e andava de mãos dadas com a pornografia da internet. Aquele computador, eu estava ali literalmente no meu coração, me curvando e adorando aquilo como meu Deus. E de uma coisa? Olhando agora, eu vejo, eu era um tolo. Eu estava prestes a ganhar aquilo e perder a minha alma por toda a eternidade. Por volta dos 18 anos, eu realmente odiava o pecado da pornografia. A vergonha, a culpa que isso causava na minha vida simplesmente me deixava miserável. Eu ficava com o rosto no chão, clamando a Deus, dizendo: Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Mas eu continuava voltando para isso. Eu estava consumido, eu era controlado por isso. Os impulsos que vinham sobre mim para buscar o pecado, eles absolutamente me controlavam. E eu realmente me esforçava para me libertar. Lembro de ter feito cursos, lembro de ter instalado filtros na internet. E aos 18 anos eu tive um peso no coração para colocar um testemunho no ar, porque eu estava livre da pornografia, talvez havia uns 30 e poucos dias. E eu postei um testemunho em áudio num vídeo no YouTube. Isso foi aos 18. Isso foi 3 anos antes de Deus me salvar. E lembro que postei aquilo e comecei a cair novamente no pecado e eu apaguei o vídeo. Eu o tirei do ar e continuei tentando buscar liberdade da pornografia. E aqui está algo que quero enfatizar, algo muito importante. Meu Deus era a liberdade, meu Deus não era Cristo. Eu estava buscando a liberdade em vez de buscar a Cristo. A razão pela qual eu ia para o inferno era obviamente o meu pecado, mas o grande ídolo era a liberdade.
Eu queria tanto ser livre da pornografia, da masturbação. Eu queria tirar isso da minha vida. Lembro de um relacionamento em que eu estava. Eu pensava, cara, se eu me casar com essa pessoa, como vou viver comigo mesmo sendo casado e ainda olhando pornografia? Eu pensava, não quero estar numa situação assim. Então, eu tinha toda essa tristeza segundo o mundo. 2 Coríntios 7,10 diz que eu tinha toda essa tristeza mundana que motivava a minha busca por liberdade. Não era Cristo. Eu não via aquela cruz como preciosa de forma alguma. Eu estava totalmente enganado. Outro lugar de onde eu tirava a falsa segurança era em Romanos capítulo 7, onde Paulo diz que fazia as coisas que não queria fazer. E lembro de outras pessoas na minha vida, até pastores de jovens e outros, que me davam segurança de que eu era salvo por causa do que Paulo disse em Romanos 7. E eu olho para trás agora e percebo que Paulo estava falando sobre quando ele era fariseu. É claro que Paulo queria ser livre desses pecados porque sua perfeição estava na busca pela lei. Era uma salvação pelas obras. E no fim ele diz, quem me livrará do corpo desta morte? E é Cristo. E ao seguir para Romanos 8,13, vemos que pelo Espírito mortificamos os feitos da carne. Se não fizermos isso, morreremos. Lembro de crescer lendo Mateus 5,30 sobre como, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Corta teu braço ou você irá para o inferno. E sabe o que é louco? Eu e todos os meus amigos líamos essa passagem e pensávamos, isso não pode significar o que está dizendo, porque se significar, estamos indo para o inferno, mas somos cristãos. Fizemos a oração, cremos em Jesus, vamos à igreja, então pegávamos aquele texto e dizíamos, não pode significar isso. Você pega 1 Coríntios 6,9, onde diz, não vos enganeis, os sexualmente imorais não herdarão o reino de Deus. E lembro que pensava, bem, isso não pode significar o que está dizendo, porque então isso significa que estou indo para o inferno. Isso significa que não estou herdando o reino de Deus. E o problema era que eu olhava para todos os meus amigos e a maioria deles parecia exatamente como eu. Então eu pensava, bem, todos eles são cristãos, eu sou cristão e eu não estava olhando para este padrão, este livro, esta Bíblia. E então, meu apelo a vocês que estão aí hoje é, olhem para este livro, olhem para esta Bíblia. A sua vida corresponde a isso? Você realmente nasceu de novo e foi salvo? Você foi regenerado? Sabe sobre regeneração? Em Ezequiel 36 diz que as terras desoladas, que antes eram áridas como um deserto, agora serão como o jardim do Éden. Deus entra ali e diz, vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, vou dar um novo espírito e vou fazer com que andem e obedeçam aos meus estatutos. E veja só, isso não era uma realidade na minha vida. E com 21 anos eu acreditava que era salvo, eu estava perdido. E eu frequentava um estudo bíblico. Lembro de ir a esse estudo certa noite e comecei a ter um interesse na palavra de Deus. E comecei a conversar com todos os rapazes da igreja dizendo, precisamos nos libertar da pornografia e da masturbação. O que isso vai exigir? Tínhamos todos os bloqueadores, filtros de internet, fizemos os cursos de 60 dias, nada funcionava. Bem, é porque não éramos salvos, é por isso que não funcionava. Eu fui para casa e lembro que entrei na sala e minha família, tristemente, estava assistindo a um programa de TV, Deal or No Deal, e havia supermodelos nele. E eu olhei por um segundo, vi uma modelo e todos esses pensamentos de luxúria inundaram minha mente. Fui de volta para o meu quarto e sentado lá, eu apenas sentia a luxúria me dominar, os pensamentos, eu não conseguia levá-los cativos. Olho para trás agora e percebo que eu não tinha o Espírito de Deus em mim. E sabe, eu estava prestes a abrir o navegador para ver pornografia, mas em vez disso fui olhar meu Facebook. E alguém que esteve no humor naquela noite, alguém que conhecia a vida toda, mas nunca tinha conversado, me mandou uma mensagem dizendo, James, listando todas essas coisas positivas, tipo, é incrível o que Deus tem feito na sua vida. E continuou escrevendo. E eu fiquei sentado ali e percebi, Deus não havia feito nada na minha vida. Tudo era obra de James Jennings. Eu tinha me esforçado tanto para limpar o exterior do copo, mas eu não tinha um novo coração dado por Deus. Eu não havia nascido de novo. E lembro que naquela noite clamei a Deus e Ele me salvou. Digo, eu finalmente desisti da minha salvação pelas obras. E lembro que é tão fácil dizer,
sou salvo somente pela fé em Cristo, mas ainda assim, viver uma salvação pelas obras tentando merecer aceitação diante de Deus por meio da liberdade. Era isso que eu fazia. Digo, eu sempre falava sobre liberdade da pornografia quando eu ainda estava perdido, porque aquilo era o meu Deus. E como é precioso saber que Cristo se tornou pecado por mim e sofreu a ira de Deus. Digo, Deus esmagou seu único filho na cruz pelos meus pecados, pessoalmente. Isso é simplesmente incrível, é maravilhoso. Eu não percebi naquela noite que fui salvo. Eu tinha liberdade da pornografia e da masturbação. Eu não era mais escravo disso. E meses depois, quando realmente comecei a entender a doutrina da regeneração, o que significa nascer de novo, eu percebi, uau, eu não fui salvo aos 6 anos. Sabe, eu recebo tantas pessoas através do site I'll Be Honest, talvez alguém com 50 anos de idade, e eles dizem, bem, eu fui salvo aos 6 anos e fui escravo da pornografia por 40 anos da minha vida, e eu sou cristão. E eu digo a mesma coisa, meu amigo, você não é cristão, eu não era cristão. Romanos 6,18 diz que fomos libertos do pecado e feitos servos da justiça. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E sabe por quê? Diz no versículo 18, tudo isso provém de Deus. E foi isso que aconteceu naquela noite. O Deus vivo, eu uso essa analogia, o Deus vivo invadiu minha vida. E os navios de guerra do Espírito de Deus se aproximaram da minha pequena fortaleza de pecado e descarregaram com toda a força sobre ela e a demoliram. E isso foi há 3 anos. E Deus fez essa obra radical. E desde então, sabe de uma coisa? Há minas terrestres ao meu redor, e cada passo conta. Eu dou um passo errado, sabe? Assim como Davi. Ele deu um passo errado, caiu em adultério, caiu em assassinato. Cristãos caem, não somos perfeitos, mas eu te digo, eu não sou mais o que eu era. Eu sou um escravo de Cristo e é minha maior alegria servi-lo. Ele é o meu Senhor. Eu não consigo acreditar que por 21 anos o meu Senhor foi um computador. Digo, isso é simplesmente estúpido, é inacreditável. E mesmo assim, Deus teve misericórdia de mim. Ele dá atenção a mim, um cão morto. E o Senhor, Ele disciplina aqueles que ama. Hebreus 12 diz isso. E Ele vem com a vara e Ele vai nos quebrar do eu. Ele vai nos quebrar e nos mostrar que não podemos confiar em nós mesmos. E a raiz de tudo é uma questão do coração. A razão pela qual eu recorria à pornografia era porque eu era egoísta. E a razão pela qual eu usava o I'll Be Honest, num certo ponto, vou ser honesto, o I'll Be Honest era um ministério do qual eu tirava a alegria da minha performance. Veja, você pode transformar qualquer coisa em um Deus. Você pode transformar a liberdade do pecado sexual em um Deus. Você pode transformar qualquer coisa em um Deus. E foi isso que eu fiz. Então eu desafio vocês aí fora. Examinem os seus corações, porque tudo é uma questão do coração. Sempre volta ao coração. E isso é algo muito importante de se perceber, porque precisamos buscar o Senhor. E como ouvi o irmão Bob dizer, sem amarras com o mundo, tudo fora do caminho. E eu espero que isso encoraje vocês aí fora. Me deixa impressionado o fato de que Deus me salvou e depois me permitiu iniciar o I'll Be Honest e permitiu que isso não fosse um desastre. Eu estava me envolvendo em muita heresia. Lembro que quando fui salvo, comecei a entrar em todas essas coisas do movimento emergente e agradeço a Deus por Ele ter sido fiel comigo, por me trazer de volta a este livro, por me afastar dos homens e me levar para Deus. Louvado seja o Senhor por isso. O Senhor me salvou de buscar liberdade em vez de Cristo. Por 18 anos da minha vida, eu era totalmente endurecido e, para ser sincero, eu apenas dormia na igreja. Então, quando fui iluminado de que precisava de liberdade, comecei a buscar liberdade e não a Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se for o Filho que vos libertar, não é a sua própria força. Devemos desistir da nossa própria força. Jeremias 17:5 diz, maldito o homem que confia na carne como sua força, mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor. E eu confio no Senhor para continuar me santificando, para me quebrar. Eu não consigo acreditar na obra que Deus tem feito nos últimos 3 anos de me quebrar do eu. Digo, quando fui salvo, parecia que eu não tinha nenhuma luta. E o Senhor me mostrou,
James, você tem um problema de coração aqui, outro ali, e coisas que eu nunca tinha considerado pecado, o Senhor foi me mostrando. E sabe, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que perseveram em um relacionamento de amor com Jesus Cristo, e Ele é tão digno disso, então busque-o com todo o seu coração, alma e mente. Não desperdice sua vida. Se o Senhor pôde me salvar, alguém que jogava videogame 15 horas por dia, um escravo da pornografia, eu era tão tímido que não falava com ninguém. Na internet, sim, eu falava com as pessoas por áudio, mas pessoalmente eu colocava uma máscara. Eu vivia uma vida totalmente falsa. Se Deus pôde me salvar e depois me usar para iniciar um site como o Albeonte, me usar para fazer qualquer coisa, digo, isso é pura graça de Deus. Eu não tenho crédito por nada do que aconteceu. Tudo volta diretamente para Ele. E é isso, eu só quero encorajar vocês. Essa é a sua única vida. Nós nunca vamos viver de novo. Esta vida vai acabar num instante. O amanhã não está garantido. Nós não sabemos a hora em que o Senhor virá. É um vapor. Está passando rápido demais. A cachoeira que marca o fim da sua vida está chegando muito em breve. E eu te digo, esteja preparado para a queda na eternidade. Eu não temo a morte nem um pouco. Digo, morte, onde está o teu aguilhão? O sangue de Cristo está por toda a minha conta. Eu não temo a morte, eu temo a Deus. E eu preciso de um temor maior do Senhor. Eu preciso mesmo. E oro para que, pela graça de Deus, nada disso tenha sido feito na carne e que isso edifique e encoraje. E sabe, eu sou apenas um verme e um cão morto. Eu não sou nada. E não digo isso porque sei que deveria dizer. Eu digo porque é verdade. Então, por favor, se você está ouvindo, se ainda está flertando com a pornografia, se ainda está em pecado sexual, se ainda está caindo na masturbação, mortifique essas coisas pelo Espírito. E se isso não está sendo mortificado, pergunte a si mesmo, você tem o Espírito? Sabe, não leve Mateus 5,30 de forma leviana. Se isso te faz pecar, isso vai te arrastar para o inferno, seja o que for. E alguns de vocês podem estar livres dessas coisas, e até tem alguma liberdade, mas o seu Deus é a liberdade e não Cristo. E isso vai te levar para o inferno. Em que você está se gloriando? Em que eu estou me gloriando? Em uma coisa só: aquele que não conheceu pecado se fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justo diante de Deus. Eu sou apresentável diante de Deus por uma única razão: o sangue de Cristo. Ele cobriu totalmente a minha conta e morreu em meu lugar para me purificar de toda obra má e para formar para si um povo zeloso de boas obras. E é isso que estou tentando fazer. Eu preciso da ajuda do Senhor. Eu falhei em muitas coisas, mas eu te digo isso, eu sempre volto para Ele. E é aí que a esperança é encontrada. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Ele tirará os meus pés da rede. Então, louvado seja Deus. Então, sejam encorajados mais uma vez e que o Senhor nos ajude a correr. Só temos uma vida, como disse C.T. Studd, e logo ela passará, e só o que for feito para Cristo durará. E alguns querem viver a 1 quilômetro do sino da capela. Eu quero pilotar um navio de resgate a poucos metros do inferno. E o Grace House e o I'll Be Honest, acho que são meu navio de resgate por agora. E a principal coisa da qual preciso ser resgatado é de mim mesmo todos os dias. Ó Senhor, mata-me, crucifica-me, tira todo o eu, que tudo seja para Cristo e para a sua glória. Então prossigamos, como diz Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, amém.